Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10, nesse vídeo de análise do dia 10 de junho, terça-feira. Estamos aí para mais um vídeo e o homem falou, tá falado. Carlos Amodeu, bato palmas. Ele falou que até sexta-feira, né, sairia lá o nome do profissional, do diretor de futebol, né? Atrasou um pouquinho, até segunda-feira, valeu, estava dentro da margem de erros e acabou aí trazendo novidades para o Vascão da Gama. É isso aí, galera. Você que não conhece o trabalho do Vasco 10, né, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos aí, deixa sua opinião, seu comentário, seu nome, sua cidade, para que a gente possa te mandar aquele abraço, falar do seu nome aqui no nosso canal. Isso é importante para a gente. Acompanhe a gente lá no Instagram, @Vasco10RD, né? E ali você também pode participar da família Vasco 10, junto aqui comigo e com meu amigo Gilson Santos. Gilson Santos, a quem eu dou meu bom dia, muito bom dia, Gilson Santos. Olha, nós temos diretor de futebol, né? E aí conta essa história pra gente. Acabou a novela, Gilson? Olá, Erasmo! Estamos chegando na manhã desta terça-feira com muitas notícias do Vasco da Gama. E a primeira delas, Erasmo, é o fim da novela Diretor de Futebol. O Vasco anunciou ontem à noite, de forma oficial, o seu novo diretor executivo de futebol. O nome dele, Adimar Lopes. É português, tem 41 anos de idade e é um novo homem forte do futebol do Vasco da Gama. O Vasco, que tomou um não do português Mário Branco, foi rápido no gatilho e contratou aí o outro conterrâneo, Adimar Lopes, que é um profissional tarimbado, muito experiente do futebol europeu, passou por grandes equipes tanto da França como de Portugal, foi olheiro da equipe do Porto em 2009, trabalhou no Boa Vista de Portugal, no Lille da França, no Mônaco também da França e estava ultimamente no Bordeaux da França. Ele é considerado um grande garimpador de talentos, de jovens talentos do futebol sul-americano e é um especialista na função de scout. Trabalhou em vários departamentos de futebol de equipes europeias e vai ajudar muito no processo de recuperação do departamento de futebol do Vasco da Gama. Portanto, Erasmo, Adimar Lopes é o novo diretor de futebol cruzmaltino. Outra notícia de impacto administrativo no Vasco foi a formalização ontem da rescisão contratual de Dimitri Payet. Dimitri Payet, portanto, não é mais jogador do Vasco, rescindiu com o Vasco e ontem na Vasco TV o Vasco produziu um vídeo de despedida a Payet, o Revoar Payet, portanto, a Revolução Francesa, como diria Ricardo França, não é mais jogador do Vasco. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do campo bola. E olha, Erasmo, Fernando Diniz pode estar ganhando 4 reforços para depois do Super Mundial. Daqui a pouco eu volto para contar aqui ao torcedor vascaíno. É isso aí, gente. Temos o diretor de futebol, Adimar Lopes, homem de 41 anos aí, que com uma carreira interessante na Europa, um ótimo observador, olheiro, né, scout, aí o homem entende, os scouts para trabalhar com ele vai ter que entender bem, que se não entender, se entender menos que ele, vai rodar, né? É um camarada, um observador que levou bons jogadores lá para o futebol da França. Olha, ele ajudou muito o futebol francês a mudar de patamar. Ele tirou o Mbappé lá do time pequeno lá para botar, né, se não me engano foi no Lille, né, onde o Mbappé apareceu bem. Gabriel Magalhães, o Léo Jardim, né, ele levou o Léo Jardim para a França. O Léo Jardim foi reserva há muito tempo do Marcelo Grau. Ele ficou na sombra do Marcelo Grau e o Léo Jardim não conseguia jogar no Grêmio.
E ele, de uma forma, ele conseguiu enxergar o Léo Jardim, levou lá para a França, né, ajudou muito o Léo. Gabriel Magalhães, né, o Luiz Araújo também, um jogador que passou por lá. Então o Thiago Maia, então assim, e fora outros jogadores aí do mercado sul-americano, né, outros jogadores que ele conseguiu levar para o mercado francês. Então ele deu um boom aí, com certeza ajudou a dar um boom na Liga Francesa, e é um executivo, né, que se deixar o homem trabalhar, acho que ele vai fazer algo diferente aí no futebol do Vasco. A gente torce muito. Foi legal ver o Amodeu trabalhar com liberdade aí e dar seus pulos, porque estava tudo nas costas dele mesmo, né? Então ele já resolveu a questão do diretor de futebol, disse que até o dia 21 tem reforços, né? Quando o elenco vai se apresentar, agora passou para dia 23, se eu não me engano, as férias é de 13 a 23, então o time vai, e agora com um comandante novo, né? Tomara que o Vasco tenha uma gestão esportiva aí para os próximos anos. Essa é a nossa expectativa. Agora, nos treinamentos vão acontecendo, porque na quinta-feira tem jogo diante do São Paulo, né? E o Gilson Santos vai falar se tem novidades nos treinamentos, como é que está acompanhando os treinamentos com o professor Fernando Diniz, né? Que está fazendo aí, que na quinta-feira ele faz um mês de Vasco da Gama. E aí, Gilson? Erasmo, já estão treinando no CT do Vasco da Gama o atacante David e o meia Estrela. Eles estão na fase final de recuperação. Tanto o David como o Estrela tiveram problemas sérios de contusão no joelho no ano passado e já estão de volta aos treinamentos do Vasco da Gama. Ainda não estão no campo bola, estão treinando em separados, mas logo já estarão à disposição de Fernando Diniz para depois do Super Mundial. Um outro jogador, Erasmo, que surpreendeu a todos aí, treinando junto com os demais jogadores, foi o lateral esquerdo Riquelme. Riquelme há muito tempo treinava em separado, não estava nos planos do Vasco da Gama, e Fernando Diniz, que trabalhou com ele ainda em 2021, quando o Vasco estava na Série B, gostava muito do Riquelme, era o xodozinho aí de Fernando Diniz, e o treinador vascaíno dá uma nova oportunidade a Riquelme. Portanto, Riquelme passa a ser observado junto com os demais jogadores por Fernando Diniz e está reintegrado ao elenco do Vasco da Gama. Um outro jogador, Erasmo, que pode estar à disposição no próximo mês aí do Fernando Diniz é o atacante Cauã Paixão. Paixão foi dispensado pelo Vasco, ou melhor dizendo, foi emprestado pelo Vasco no ano passado, ainda no período Ramon Dias, teve uma briga interna ali com Gary Medel. Medel teve um problema de discussão com o garoto Paixão, e o Paixão está voltando aí de empréstimo, estava no Polísia, no futebol europeu, e está de volta ao Vasco da Gama. Portanto, Erasmo, mais 4 jogadores aí podendo estar à disposição de Fernando Diniz para o Super Mundial. São jogadores que já deram resultados ao Vasco e podem ser importantes nessa retomada do Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama, Erasmo. Bem, gente, Cauã Paixão, jogador interessante, é um atacante interessante que por alguma dificuldade aí, né, no passado, relacionamento aí com jogadores aí, sei lá o que aconteceu, num clima que o elenco do Vasco não estava bom, ele foi parar para a Rússia, levaram ele para a Rússia. É um atacante interessante que vamos ver se ele retoma agora no Vasco, aí se ele pode contribuir. É um jogador de 21 anos, é um garoto ainda. O Vasco tem alguns garotos que ficam escanteados, se de repente ficam escanteados, né? E o Cauã, voltando aí, pode mostrar seu trabalho aí e de repente o Diniz aproveitá-lo também. Se não der certo, ele pode ser emprestado aí para o mercado, para a Série B da vida e ganhar cancha, e quem sabe voltar num melhor momento ou produzir uns bons rendimentos para o Vasco.
É isso aí, mas os garotos precisam ter a chance de treinar, de jogar e sob a supervisão, né, da comissão técnica, tá bom? DVD e o Estrela, nós estamos de olho, né? Estamos aí na expectativa de ter esses jogadores no futuro bem próximo, vai ajudar muito ao Vasco da Gama, né? E além das contratações que virão nessa janela aí de julho, vamos aguardar aí o Vasco se movimentando no mercado, o Vasco que está meio negativado no mercado aí, está um nome meio sujo, mas que agora com um novo diretor pode ser que as coisas andem melhor e o Vasco se ajuste para o segundo semestre. Agora, outra notícia dada foi o Payet, né? O Payet que se despediu de fato do Vasco da Gama. O Vasco se despediu do Payet. O Payet meteu o pé e o Vasco procurou para rescindir, que para mim, aí quando fechou o contrato dele em maio, não era nem para renovar. De repente, como o Vasco já tinha feito essa promessa de renovar, fazia um acordo ali, que olhar para frente, já sabe que não vai jogar. Já faltava pouco tempo e, de fato, foi uma passagem meio que, assim, frustrante, né? Bom jogador, alguns lampejos, mas muita grana para pouco futebol. Valeu a pena tentar, tentamos, né? E trouxe, assim, um resultado baixo, né? Resultado baixo, deu resultado, foi importante em algumas partidas, mas o custo foi muito alto para o Vasco da Gama. Se você não é inscrito no nosso canal, deixa a sua inscrição, é importante pra gente, o seu like, compartilhando com os amigos aí, poxa, isso ajuda bastante a família Vasco 10, seu comentário é importante, pelo menos o seu nome e sua cidade vai ajudar muito a gente mandar um abraço para você, entender onde está se construindo a nossa audiência. O abraço de hoje vai para Ailton Silva, grande Ailton, grande vascaíno, né, que está colaborando com a gente, ajudando, e no seu comentário ele fala que o Vasco possa trazer profissionais mais tarimbados. Pedido feito, pedido resolvido, o Amodeu resolveu a nossa situação. Gostou do Admar Lopes, né? Parece ser um camarada, né? Um cara que já vem de outro mercado, é um camarada que conhece o assunto aí, um cara que observa jogadores, né? Um cara que vai contribuir muito com o campo. É isso que a gente espera, né? Que o Vasco se fortaleça aí com ótimos jogadores, né? Com o Diniz aí fazendo as coisas acontecerem, né? E quinta-feira tem jogo, hein, galera? Vamos lá, Vasco, esses 3 pontos é super importante pra gente. Eu fico por aqui, voltamos a qualquer momento ou amanhã com mais uma edição de Vasco 10. Um grande abraço para você. O Vasco é para quem acredita.